Opa, tudo bom? Me chamo Márcio Hernandes, sou da MH Kite School, sou instrutor de kitesurf há mais de 12 anos e eu quero convidar vocês a participar desse quadro. Contar um pouco da minha história no kite. Eu iniciei, a verdade, eu comecei a dar os meus primeiros velejos, as primeiras instruções que eu recebi foi por volta de 2005, se não me engano, aqui em Jericoacoara. Eu já venho do windsurf, venho do esporte náutico, né? Já velejei muito de barco à vela, gosto da água, surf, mergulho. Bom, então eu iniciei realmente minha jornada no esporte por volta de 2005 e comecei a dar aula em 2007. Foi quando eu iniciei minha parte profissional, minha parte, né, de começar a dar aula, entender um pouco mais sobre esporte. Eu sou apaixonado pelo kite, acredito que todos vocês também sejam, né? E o que aconteceu nessa minha jornada, né, nesse tempo todo de instrução, de aprendizado? Eu moro aqui em Jericoacoara, né, toda a minha experiência de instrutor, ela foi conquistada aqui, e aqui tem uma coisa muito interessante. A gente recebe, né, na temporada de vento, pessoas do mundo inteiro, né, europeus, nós temos americanos, asiáticos, o pessoal da África, brasileiros. Então assim, a gente aqui acaba tendo um contato muito interessante com pessoas do mundo inteiro que praticam kitesurf, são apaixonados pelo esporte como a gente. E cada um, né, na sua localidade, teve sua instrução, né, e veio pra cá. E eu comecei eu sou um cara que gosta de estudar bastante, eu gosto muito de entender onde eu estou envolvido. E um viés meu que foi muito interessante foi a parte de segurança. Eu comecei a me envolver muito, entender mais sobre esporte, principalmente que eu comecei numa época que era a época dos kites, dos C-kites, não existia de power, basicamente não funcionava, não tinha o lance da barra, não tinha nada, então não existia todo esse processo. E eu comecei a estudar sobre segurança, entender mais, né? Primeiro, para me sentir seguro, eu tive um acidente logo no início, assim, numa decolagem, para ser bem sincero. Foi bem no início do aprendizado, eu não estava nem quase subindo na prancha, não lembro o que aconteceu, mas eu lembro que eu tomei um puxão na praia. Apagou, literalmente, assim, eu lembro só da sensação do puxão. E lembro eu já na areia, olhando o kite rasgado, isso era um kite de 5 metros, tomei um puxão legal, assim, a coxa toda ralada. E eu falei, caracas, o esporte, a gente tem que respeitar o esporte. Mas aqui não é esporte para se fazer de qualquer jeito, não é esporte para simplesmente se jogar e achar que tá legal e tudo bem, eu não tenho muita certeza, mas vamos lá que dá tudo certo. Um caminho não é bem esse. E eu senti na pele. E aí desde então eu comecei a estudar, e aí eu dando aula, cada vez mais me envolvendo com estudo, estudando sobre esporte, metodologia de aula e tudo mais. E eu comecei a estudar e a tentar entender um pouco mais sobre a causa dos acidentes, né? O que realmente acontecia pré-acidente, né? Qual era a causa que lá na frente gerava esse evento acidente, né? Ou incidente, né? Vamos abrir um parênteses, você sabe a diferença do acidente e incidente? É coisa rápida para você. O incidente é quando ocorre um evento que você não está prevendo, mas no qual você não tem uma lesão física, você não se machuca, né? Então, por exemplo, você tomou um puxão na praia, mas você não se machucou, você tomou um susto, isso foi um incidente, né? Acabou não gerando nenhum tipo de machucado, na grande verdade, não gerou machucado, né? Então foi por aí. E o acidente não, o acidente realmente é o que ele gera algum tipo de machucado, e aí vão de danos leves, vamos dizer, uma escoriação, um pequeno corte, até coisas, né, mais complicadas aí, a gente sabe qual é o limite dele. Não estou aqui para poder dar medo para ninguém, mas assim, a grande verdade, voltando, é que eu comecei a estudar e prestar atenção, cara, por que essas coisas estão acontecendo, né? Por que tanta gente tá tendo, eu vou usar o exemplo de novo do acidente decolando kite, por exemplo. Por que a gente vê tanta gente, né? Ou porque a gente vê, sei lá, pessoas tendo problemas na água, se machucando.
o que está acontecendo, né? O que gera tudo isso, né? O que vem antes do acidente? O que é o pré-acidente? O que está acontecendo? E aí eu venho mapeando, eu participo de vários grupos de WhatsApp, né? Assim, focado muito no Brasil, muito no Nordeste, né? Dos grupos, mas eu venho focando muito nos grupos. Então, pô, sempre que tem algum problema, alguém vai falar, aconteceu isso, o cara se machucou assim, se machucou assado, teve problema na água, teve problema em terra, como é que isso aconteceu? Né? E aí eu sempre tento sondar um pouco mais, eu entro sempre no privativo com a pessoa que postou a informação, converso com ela, tento entender, poxa, mas me conta mais, né? Mas o que foi, como é que foi, que situação que aconteceu, né? Da onde que veio tudo isso? Já faz uns anos aí que eu venho buscando esse tipo de informação, né? Tentando entender como esse lance está acontecendo, né? Porque assim, a grande verdade é que o kite me trouxe tantas coisas legais, tantas coisas boas, né? Poxa, a conexão com a natureza, liberdade, desenvolvimento pessoal, sustento para minha família, né? É mais uma forma de renda para mim e para minha família. Então, pô, eu comecei e falei, cara, a gente tem que agregar mais valor ao nosso esporte, né? Como é que a gente pode fazer isso? E eu comecei a pegar um pouco mais esse viés de, cara, o que vem acontecendo? E venho aplicando nas minhas aulas, aplicando com meus alunos, né, com meus amigos, sempre conversando, e a gente vai tentando entender e buscar mais informações, né. E aí, né, desses anos todos, vamos dizer assim, nessa carreira toda que eu tenho já desses 12 anos de beira de praia, e para quem conhece aqui o Nordeste, principalmente a região de Jericoacoara, a gente tem 6 meses por ano de ventos, eu não vou dizer diários, 100% diários, tá? Vamos colocar aí 95 a 98% de condições boas para a prática do esporte. Então eu estou na beira de praia todo dia, né? Eu tô na beira de praia todo dia, e como eu falei lá no começo, eu estou interagindo com pessoas do mundo inteiro. Então eu fico observando e tentando entender as pessoas, né? E é uma coisa muito interessante, né? O aprendizado, né? Como que o aprendizado, principalmente para o iniciante, como é que isso vem passando pro pessoal que aprende, né? Eu não vou entrar muito nesse viés de aulas, assim, mas o que eu tenho percebido é que existe um grande gap aí, né? Do aluno quando ele faz o seu curso básico e depois ele segue para a carreira solo, vamos dizer assim, né? Quando ele ganha o alvará do seu instrutor, ou que você está independente, pode seguir. E eu percebo ali que existe um grande gap ali de informação, e a gente fica vendo isso na beira de praia. Mas aí, com todo esse estudo que eu venho acompanhando e tal, eu cheguei, e é o grande lance desse vídeo que eu estou trazendo para vocês, eu mapeei 3 grandes causadores de acidente, né? Assim, vamos dizer, são os 3 principais pilares geradores de acidentes no esporte, né? E aí eu vou falar um pouquinho de cada um, não quero manter esse vídeo um vídeo muito longo para vocês, mas são 3 grandes pilares, né? O primeiro deles é falha de equipamento. O primeiro pilar que eu quero trazer para vocês de acidente é falha de equipamento. E falha de equipamento, gente, não é só com equipamento velho, é impressionante, tá? Equipamentos novos também. E aí eu gosto de tudo que eu falo, assim, eu gosto de trazer sempre que eu tenho as experiências próprias, né, o que aconteceram comigo, e eu vou trazer uma delas com vocês, de falha de equipamento. Eu tava não vem ao caso a marca, o tipo, o modelo, mas eu tava com um equipamento novo, né, a barra eu devia ter usado, sei lá, 5 vezes, nem isso, né. Então, novo, tava iniciando, eu tava com meu aluno iniciando um exercício de water start, e num dos momentos a gente teve o rompimento da linha de força, né? Qual que é a linha de força? Aquela linha central. A linha estourou, uma barra nova com uma linha nova,
né? Esse foi um caso de incidente, isso é, a gente teve, né, uma situação, mas ela não causou nada, a gente estava dentro da água e a linha estourou, né? O máximo que aconteceu foi o kite, ele acabou ejetando e tudo bem, ficou tudo, mas olha a situação, equipamento novo e a barra, eu tive um problema de linhas, né? E aí a gente vê gente velejando com equipamentos assim, em condições complicadíssimas. E o pior de tudo, as pessoas precisam entender, quando a gente fala de equipamento, tá? Ah, o kite secou, tudo bem, o que pode acontecer? Se você não estiver fazendo um downwind, se você não estiver velejando a 2 km, 5 km da costa, você está lá fazendo um velejo, o kite secou, ok, você sai, auto-resgate, beleza. Mas, e quando você tem um problema, principalmente no que gere a sua segurança, né, nessa falha de equipamento? Então vamos lá, problema no sistema de segurança do ejetar, ou no ejeta, ou o que muita gente faz são as gambiarras, né? Dão aqueles nozinhos, famosos nós ali, não dá esse nozinho aqui na linha, aqui não influencia nada, e na hora que você precisa do equipamento ele falha, ele não desempenha o que ele deveria desempenhar. Isso daí é bem complicado, né? Então, trapézios estão com as fitas velhas, e o meu trapézio é bem antigo, mas assim, é o principal, eu tenho que olhar o gancho, fitas, está tudo em ordem, né? Por um problema de rompimento, alguma coisa, né? Então, falha de equipamentos é o primeiro pilar. Só para lembrar, assim, os pilares, não é que um é mais importante que o outro, eles estão, na minha opinião, iguais níveis, né? Mas, estão aí, são os causadores, né? Na minha opinião, assim, pela minha experiência, eu estou trazendo para vocês, é o que começa. O assunto 2, né, o segundo pilar, é irresponsabilidade. Tá, o que é essa irresponsabilidade? Responsabilidade, assim, são pessoas que entendem no esporte, conhecem o esporte, e para essas pessoas da irresponsabilidade eu vou trazer são pessoas que têm o conhecimento, né, do esporte, conhecem quais são os riscos que estão envolvidos, o que pode acontecer, e se colocam propriamente em situações complicadas de risco, aumentam o risco desnecessariamente, e o pior, muitas vezes colocam terceiras partes, né? E aí a gente escuta muitas vezes em beira de praia, a gente sabe que praias pelo mundo já estão proibidas no nosso esporte, maravilhoso, mas porque são pessoas irresponsáveis, né? Que tomam atitudes que sabem que não é legal, assim, que podem causar risco para elas próprias terceiras, mas mesmo assim ignoram e fazem, né? Poxa, o que eu posso exemplificar para vocês? Pô, aquela galera que adora pular na beira de praia, né? Sabe, que vem no rasinho, pum, pula, né? Pula para mandar manobra, pula para tirar a prancha do pé, para fazer uma graça, né? Os rapazes, assim, que quando estão velejando, porque a gente sabe que o ambiente do kite é um ambiente muito legal, beira de praia, a galera bonita, e pô, basta ter ali algumas moças bonitas na beira de praia, sabe, aquelas gatinhas, o cara vê, o cara enlouquece, vem e faz manobra ali no raso, e cara, numa dessas cai no raso, não tem água, pode machucar um pé, torcer, quebrar um pé, pode derrubar o kite em cima das próprias meninas que ele tá tentando impressionar. Cara, a gente já viu isso, nada do que eu tô falando aqui é hipotético, tá? Tudo que eu tô trazendo pra vocês são coisas que eu vejo, né? O cara vai lá, faz manobras e cai, se estrepa, né? Pode se machucar, sério, às vezes não, mas é o suficiente aí pra mostrar que esse é um outro grande pilar, a irresponsabilidade, sabe? São pessoas que não estão enxergando muito pro esporte, não estão muito preocupadas com os outros, e vamos que vamos. Essas são pessoas que eu fico muito preocupado, assim, eu fico muito triste, né? Mesmo porque eu vejo aí muitos instrutores tomando esse tipo de posição na beira de praia. Isso é o que me deixa mais chateado. E o terceiro pilar. O terceiro pilar é a informação, né? Eu acredito que a melhor maneira de você minimizar, não dá para zerar, mas para a gente colocar ao nível muito baixo o risco de um problema, né, no esporte, estamos falando de esporte, o que é a informação? O que é essa informação? É você conhecer o esporte, né? É você efetivamente conhecer quais são as variáveis que estão envolvidas, né, na prática do seu esporte, o que pode interferir direto ou indiretamente, né? O que você tem que se preocupar,
né? E aí vem muitas coisas, né? E eu, ao longo aí dos vídeos, das videoaulas que eu venho fazendo, né? Eu espero estar passando para vocês, mas a gente tem que estar muito atento, né? A entender como a direção do vento vai influenciar a minha segurança e meu velejo, né? A área que eu vou praticar, o que eu tenho que me preocupar, né? Quais são os principais fatores de risco, né? Eu tenho que saber efetivamente entender de onde vem o vento, né? O vento vem da onde, né? O que isso vai influenciar na prática do meu velejo, né? Como é que está a previsão de vento, como é que é a maré do dia, onde é que eu estou velejando, ventos fortes, ventos fracos. Existe uma grande diferença, né, da prática do kite com ventos fracos, vamos dizer assim, para você utilizar um kite 12, 14, para locais você vai usar um kite 6, 7, muda completamente, né, essa tua percepção do esporte, porque enquanto você está num local com ventos mais fracos, tudo acontece mais lentamente, né, tudo mais tranquilo, tempo de resposta, né, você entender, tudo vem mais lento. Quando você está num lugar de ventos muito fortes, e aí eu trago com muita propriedade, porque é onde eu velejo, onde eu estou aqui 6 meses por ano na beira de praia, cara, ventos fortes, cara, tudo é rápido, é tudo muito ligeiro, tudo acontece assim, quando você já viu, já aconteceu. E a gente não tem muita margem para erro aqui, a gente tem que estar muito atento. E como é que a gente fica atento? A gente tem que conhecer, tem que estar esperto, tem que saber como é que funciona, né? Então essa parte de informações assim é uma coisa muito séria, e que eu busco e vou trazer para vocês, né? Mas eu acho que a gente tem que estar muito ligado nisso daí, né? É muito importante, assim, eu vejo muito, né, como eu falei no começo do vídeo, muita gente que está ganhando o seu alvará, né, o seu alvará de, agora está se tornando um praticante de kitesurf independente, mas você precisa saber realmente se você tem a base, o fundamento do esporte, né, se você entende sobre esse esporte, que é maravilhoso, galera. Vocês que estão aí, vocês praticam, não preciso nem dizer, né? Aqui no Nordeste a gente fala quando o verme, né? Tô com verme, né? Quando ele tá com a gente, ninguém segura. É um esporte fantástico, um esporte que traz muitos benefícios pra gente. A gente pode abrir um vídeo um dia desses aí só contando aí todos os benefícios, né? E aí na parte de desenvolvimento humano que o kite traz. Mas voltando, o que rola? Rola que durante um curso básico, né, normalmente um curso básico ele é aí de 9, 12 horas, a gente tem que entender primeiro que é um curso básico, né, é básico, não é avançado. E ponto 2, que eu acho muito importante vocês estarem atentos, e aí até recapitular um pouco como é que foram suas aulas. Eu acho que cada instrutor tem sua forma de trabalhar e não é isso que eu estou ouvindo falar, né, nem quero, mas o que eu sei, e é fato, não é só isso é um fato a nível mundial, que acontece no mundo, porque eu vejo pessoas que acabaram de fazer curso, estão chegando, estão nisso, assim, os cursos normalmente eles estão muito focados no prático da brincadeira. O que eu quero dizer com prático? Isso é, galera, como é que funciona o kite? Direita, esquerda, janela de vento, 1, 2, 3, meio-dia, 11, 10 e 9, janela, aqui você decola, aqui você pousa, movimento kite assim, água. Legal. Então o que acontece? São pessoas que elas estão conseguindo, né, já aquele deslocamento na água, conseguem muitas vezes até começar a orçar, ficam tranquilas, mas e aí? Como é que isso segue depois? Né? São muitas vezes pessoas que o resto, né, o que realmente importa no esporte acabou sendo deixado de lado. Né, sendo deixado de lado ou porque a pessoa não tem muito tempo e o instrutor querendo fazer a aula acontecer acaba tirando isso e focando só na prática, ou porque o aluno está muito ansioso para subir na prancha porque ele vê tudo aquilo acontecendo e ele quer fazer parte, e o instrutor querendo atender essa expectativa acaba que deixa de lado essa parte importante. Muitas vezes, infelizmente, instrutores também não têm esse conhecimento aprofundado, e se você não tem conhecimento, você não tem como passar, né? Então isso fica uma coisa
muito complicado. Então, assim, você que está começando, que está saindo, entenda esses 3 pilares né, que são os pré-acontecimentos que podem causar um possível acidente, um incidente. Né? A gente sempre tem que estar atento muito com equipamentos e conhecer o seu equipamento, se ele está em ordem, se ele está, se ele não está com problema, testar, checar, ter um conhecimento do seu equipamento é muito importante. Cara, tenha responsabilidade na beira de praia, lembre que você não está sozinho, tá? Primeiro, que o kite não é um esporte para se fazer sozinho, por mais que a hora que você está dentro d'água, é você, seu equipamento, no deslocamento, cara, sempre vão ter mais pessoas, é legal você compartilhar o esporte com alguém, ter amigos, ter parceiros ali, então, grande verdade, você nunca vai ter sozinho, você vai estar praticando em praias maravilhosas pelo mundo, que vão ter pessoas na beira de praia, então faça com responsabilidade, entenda mesmo sobre o esporte que você ama, o esporte que você pratique, não deixe de lado isso. E a terceira parte é tudo que eu coloco aí dentro de um grande guarda-chuva, que são informações, né? E aí entram de informações meteorológicas, de informações sobre gerenciamentos de risco, sobre equipamentos, EPIs, que são equipamentos de segurança, né? São os EPIs, regras de prioridade, regras de preferência, legislação. A gente precisa entender que existem regras e leis, né, que regem né, todos os esportes na água, né? Não é porque a gente está aí velejando que não existem regras, existem leis que a gente deve conhecer exatamente para, se em algum momento a gente estiver indo no linear delas, né, isso é, podendo estar até de certa forma infringindo, a gente precisa saber, a gente precisa entender, né? Hoje em dia o que não dá para aceitar mais é o cara chegar e falar, pô, não sabia. Cara, hoje internet, a gente tem tudo que é informação, né? Então vamos realmente se preparar, vamos entender, vamos buscar informação. Pô, ela tá aí pra gente, né? E a última coisa, e eu vou falar muito para vocês, né? Eu tenho um grupo mastermind de instrutores formados pela minha escola. Eu formo instrutores hoje, né? Então a gente trabalha a performance deles, como eles têm a melhor performance em beira de praia. E a gente tem esse grupo e eu falo muito para eles, né? Qual é a grande diferença entre o praticante do kitesurf e o velejador? Você sabe? Qual é? Tá, o que difere a pessoa que pratica o kite, né, que consegue entrar na água, ter um deslocamento, para o verdadeiro velejador? Você sabe? Pensa um pouco. Qual é? Tá? E a minha segunda pergunta, você descobrindo, você quer se colocar em qual montinho, vamos dizer assim, né? Em qual lado da moeda? Você quer ser o praticante de kitesurf ou você quer ser realmente o velejador? Fica aí minha pergunta para vocês. Num próximo momento a gente volta a conversar sobre isso daí, eu trazer um pouquinho mais sobre essa nomenclatura que eu trago muito para minha equipe Mastermind, que a gente conversa muito. E fica aí, eu estou abrindo esse canal agora, esse canal de bate-papo, esse canal para os velejadores, né? Ou para você que é praticante de velejador, de kite, praticante do kitesurf, eu abro esse canal. Caso queira saber alguma coisa do esporte, todas as dúvidas que você tiver, por favor, comente aqui, né? Deixe sua pergunta, deixe a sua dúvida, eu vou tentar trazer assim com a maior clareza possível. O que eu busco aqui é realmente a gente puxar o nível do nosso esporte para cima e eu quero realmente, assim, do fundo do meu coração, transformar o nosso país, o Brasil, em referência em atitude do esporte, né? Vem comigo, acompanha a gente aqui, a gente volta a se falar. Valeu, bons ventos a todos.